Glória a Deus. Saúde os irmãos nesta manhã com a paz do Senhor. Quero externar a minha alegria, poder estar na escola do adulto, depois de 6 anos frequentando a escola de jovens. Agradecer o irmão Alberi, que nos estendeu o convite, queridos, e quero parabenizar você nesta manhã. Você é mais que vencedor, você é bem-aventurado. Você escolheu a melhor parte nesta manhã, estar aos pés do Senhor e aprender um pouco mais da vontade de Deus para a minha e para a tua vida. O irmão leu nesta manhã a lição de número 12 aqui, o título nos traz Vivendo no Espírito. Os irmãos abram, quem não tem a revista, a Bíblia, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. E eu quero dizer aos irmãos que fui pego de surpresa, não sabia que tinha tanto mestre na escola hoje. Irmão Alberi, já comecei a ficar nervoso. Glória a Deus, mas Deus é bom em todo o tempo. Está aqui o Espírito Santo em nosso meio nesta manhã para guiar as nossas vidas. Os irmãos encontraram? O texto áureo na revista vai nos dizer: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Glória a Deus. E a verdade prática nesta manhã nos diz: o avivamento espiritual nos traz uma realidade de vida no Espírito Santo. Glória a Deus, a Bíblia está nos dizendo nesta manhã que enquanto somos avivados, temos vida em Cristo, nós temos uma nova realidade de vida diante da presença do Senhor nosso Deus. Somos guiados pela sua palavra e pelo seu Espírito Santo. Quero ler Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 25, nos traz duas realidades, as obras da carne e o fruto do Espírito Santo. Os dois contextos, um nos leva para longe da presença de Deus e outros trazem em nós a presença do Espírito Santo. Versículo 19 diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E olha só o que diz aqui: contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. E se vivemos no Espírito, também andemos em Espírito. Queridos, querem estar assentados nesta manhã, e eu rogo as orações dos irmãos para que Deus me ajude nesta manhã a ministrar esta lição. A nossa introdução vai nos dizer nesta manhã: o salvo em Cristo Jesus, desde quando aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, pode passar por diversas situações em sua vida para experimentar o avivamento espiritual. A vida cristã é uma jornada espiritual que começa no dia da conversão e prossegue até a morte, se a pessoa perseverar até o fim. Mateus 10, 22 vai nos dizer, aleluia, que até o fim, aleluia, Deus vai estar conosco, nos ensinando o caminho que devemos seguir. Na caminhada espiritual, o crente precisa conservar-se fiel, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Para isso é necessário andarmos no Espírito. Tópico 1, a vida no Espírito. Subtópico 1 vai dizer, andando em Espírito. Na Bíblia, o verbo andar tem o sentido figurado de viver, experienciar, praticar e conduzir na vida espiritual. Por isso,
Paulo escreve: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. A palavra concupiscência, queridos, ela vai nos dar o sentido de desejo desenfreado carnal, desejo pelas coisas da carne, desejo pelas coisas deste mundo, desejo pelas coisas que vão contra a vontade e a soberania de Deus. Então o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, que o verbo andar tem o sentido de viver, de nós experimentarmos o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, praticar a vida espiritual, praticar a presença do Espírito na nossa vida, que é nós estarmos fazendo somente a vontade de Deus e nos conduzirmos na vida espiritual, queridos. O Espírito Santo vai nos dar entendimento de como devemos proceder a nossa vida espiritual, tanto ela material, conjugal ou profissional. Todas as áreas da vida do cristão, o Espírito Santo sempre vai indicar o caminho correto, andar no Espírito Santo. Em Gálatas 5,16, a Bíblia vai dizer que quando andamos no Espírito Santo, quando a presença do Espírito Santo está em nossas vidas, nós não vamos fazer a vontade da nossa carne, mas sim a vontade de Deus em nossas vidas. Andar em Espírito com E maiúsculo tem um significado espiritual muito elevado e profundo. É ter uma vida subordinada à direção do Espírito Santo. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Alguém abra a Bíblia para mim e leia Atos capítulo 15, versículo 28. Pareceu bem ao Espírito Santo. A autoridade na nossa vida é o Espírito Santo. Nós somos subordinados ao Espírito Santo. Pareceu bem ao Espírito Santo e não a nós. Não seria a nós e ao Espírito Santo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Aqui está nos trazendo uma mensagem de subordinação que nós temos ao Espírito Santo, aleluia, nesta manhã, é ter uma vida cristã subordinada à direção do Espírito Santo, pautada nos ditames da palavra de Deus, é ter uma vida espiritualmente avivada. Romanos 8:1 vai dizer que não há uma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Glória a Deus. Enquanto nós andarmos no Espírito Santo, enquanto nós vivermos com o Espírito Santo em nossa vida, não há condenação para nós. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Subtópico 2, por que andar em Espírito? O crente em Jesus deve andar de acordo com o Espírito Santo para não cumprir os desejos da natureza carnal, como nós lemos Gálatas 5,16. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo disse: portanto, agora nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Por isso, andando no Espírito, o salvo tem vitória sobre o império do pecado e da morte. Aqui está, queridos, a conclusão desse tópico 2, que o crente deve andar em Espírito, de acordo com o Espírito, para quê? Para não cumprir os desejos carnais. A conclusão desse subtópico 2 é que o crente deve andar em Espírito para não cumprir os desejos da sua própria carne, para não cumprir a minha vontade ou a tua própria vontade. Quando nós tomamos o nosso pensamento, nós deixamos o pensamento de Deus de lado. Quando nós tomamos as nossas atitudes e não perguntamos a Deus o que devemos fazer, nós deixamos o pensamento do Espírito Santo, a vontade do Espírito Santo de lado. Toda a atitude do crente, toda a atitude do cristão deve ser de joelhos dobrados na presença
presença de Deus, dizendo: Senhor, guia-me pela tua palavra e guia-me pelo teu Espírito Santo. Glória a Deus. Subtópico 3, como andar em espírito. Não é fácil andar no espírito. Alguém acha que é fácil andar no espírito, querido, nos dias de hoje? Nos dias em qual vivemos? Infelizmente, a inclinação da natureza carnal, herdada de nossos primeiros pais, é característico a todos os seres humanos. Faz com que busquemos as coisas que não agradam a Deus. Quando as pessoas aceitam a Cristo como Salvador, tornam-se novas criaturas. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. É característico a todos os seres humanos, faz com que busquemos as coisas que não agradam a Deus. A inclinação carnal faz isto com o ser humano. Aleluia, se inclinar às coisas carnais, às coisas deste mundo. Mas aqui a lição vai nos dizer nesta manhã: quando aceitamos a Cristo como Salvador, tornam-se uma criatura nova pelo processo salvífico do novo nascimento. Ali Coríntios 5,17 vai nos dizer isto, e a lição está dizendo que torna-se o quê? Uma nova criatura para que o Espírito Santo habite. Não é uma criatura melhorada, não é uma criatura recalchutada, mas é uma nova criatura. Nasce, aleluia, da conversão, nasce do batismo, nasce do momento em que aceitamos a Cristo Jesus. O Espírito Santo, ele vem sobre a nossa vida, vem fazer morada em nós, e ele vai mudar os nossos pensamentos, ele vai mudar os nossos sentimentos, e vai nos direcionar a palavra de Deus e a direção de Deus, para que nós venhamos viver uma vida reta diante da presença do Senhor. Uma nova criatura, não uma criatura melhorada, uma recalchutada, mas uma criatura que tem um novo objetivo na sua vida. Esta é uma das lições que vamos aprender nesta manhã, que o pecado, queridos, nós herdamos lá de Adão. E todo ser humano herdou este pecado. Mas quando aceitamos a Cristo, aleluia, eu lembro de mim, irmão Alberi, eu olho para esta porta cada vez que estou nesse púlpito e lembro do primeiro dia que entrei nesta igreja, 31 de agosto de 96. E eu aceitei a Cristo, pastor, e quando fui para minha casa, o Espírito Santo foi comigo. E mudou o meu pensamento, mudou os meus sentimentos, mudou as expectativas da minha vida. E eu comecei a entender que eu precisava andar com Cristo, eu precisava ter a presença do Espírito Santo para que eu pudesse guiar-me na minha caminhada. Aleluia, glória a Deus, e Deus nos está dando esta oportunidade nesta manhã de entendermos que precisamos ter sim, e a presença do Espírito Santo, e andar na presença do Espírito Santo para que nos conduzimos verdadeiramente rumo aos céus de glória. E nós precisamos nestes dias de hoje andarmos no Espírito Santo. Aleluia, seguindo a lição, entretanto, a nova criatura precisa cultivar um relacionamento espiritual e perseverante com Deus. Portanto, para o crente andar em espírito, é preciso ter o Espírito dentro dele, ser guiado pelo Espírito e ser cheio do Espírito Santo. E aqui Deus me traz nesta manhã a passagem a respeito de Estevão. A Bíblia vai afirmar que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. E quando Estevão foi martirizado, a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que naquele momento que Estevão olhou para o céu, Estevão viu o Senhor Jesus parado à direita de Deus. Por que que ele viu? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Ele poderia ver a vontade de Deus, ele pôde ver o Cristo esperando ele em pé diante de Deus, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Ter uma vida espiritualmente avivada
é andar no Espírito e viver de acordo com os ensinamentos bíblicos. Nós só vamos viver os ensinamentos bíblicos verdadeiramente, queridos, quando nós estarmos cheios do Espírito Santo. Nós só vamos obedecer a palavra de Deus e fazer a vontade de Deus quando nós andarmos no Espírito Santo, porque é Ele quem nos conduz, é Ele quem nos ensina das verdades das Escrituras. Tópico 2 aqui nesta manhã: o confronto entre a carne e o Espírito. Subtópico 1 diz: carne vezes o Espírito. Em termos espirituais, a maior luta da vida do crente salvo, a natureza carnal herdada de Adão, é alimentada pela concupiscência da carne. Em termos espirituais, é a maior luta da vida do crente. O confronto da carne contra o Espírito. O confronto da minha vontade, da vontade carnal contra a vontade do Espírito Santo em nossas vidas. A natureza carnal herdada de Adão é alimentada pela concupiscência da carne, que se nós queremos matar algo, nós devemos deixar de alimentá-lo. Não é assim? Quando nós queremos matar alguma coisa, queremos matar uma planta, nós só deixar de alimentar, de botar água nela, ela vai morrer. Se nós queremos matar alguma coisa que come, é só deixarmos ela sem comer e ela vai morrer. Assim é a vontade da carne. Se nós deixarmos de alimentarmos a vontade da carne, o Espírito Santo vai crescer em nossa vida e o desejo da carne ele vai morrer através da leitura da palavra de Deus. Nós temos que alimentar o nosso corpo, aleluia, a nossa mente com a palavra de Deus. É esta palavra que vai nos encher do seu Espírito Santo. E a concupiscência, esta palavra, eu fui procurar, queridos, ela tem os adjetivos, o que mais me chamou a atenção, que é o desejo desenfreado pelo sentimento sexual, pela promiscuidade. Esse é um dos adjetivos da palavra concupiscência. É todo o desejo, aquilo que desagrada a Deus, tanto no corpo como fora do corpo. Esta palavra concupiscência, queridos, é uma palavra forte que eu fiquei pensando e meditando, e me acordei esta noite pensando, irmão Alberi, aleluia, que muitas vezes a gente comete certas coisas, mas a gente não vai à profundidade daquilo que fez. E concupiscência é um desejo desenfreado, quer dizer, não tem freio, não tem limite, não tem largura, não tem altura e não tem profundidade. Desejo da concupiscência carnal. Glória a Deus, o que nós vemos nos últimos dias, aí para fora da porta da igreja, esse desejo desenfreado da prostituição, o desejo desenfreado, aleluia, da mentira, do engano, da soberba, aleluia, e disso nós temos que fugir, diz a palavra do Senhor. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ela se inclina para as estruturas pecaminosas criadas pelo diabo com o objetivo de afastar os seres humanos para longe de Deus. Este é o objetivo que o diabo criou para esses desejos carnais. Aleluia, nos tirar para longe da presença de Deus. Por isso o apóstolo João escreveu: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E aquilo que é do mundo não pertence a nós. Tudo que é do mundo, querido, não nos pertence. Agora, quando faleceu meu pai, a minha mãe se desesperou, mas eu glorifiquei a Deus porque a minha esposa conseguiu ganhar o meu papai para Jesus. Ela foi perseverante. Todos os dias ela chegava e dizia: sogro, eu quero falar de Jesus para o Senhor. Ele sempre foi um homem duro de coração. E quando a minha mãe se desesperou, eu digo: mãe, o pai está num lugar sensacional, especial, esperando a volta de Jesus, porque ele aceitou a Cristo no seu coração. E eu digo: mãe, tudo que está no mundo aqui, ó, tudo vai passar.
Tudo que os nossos olhos veem, mamãe, vai passar tudo. Mas no fim o que vai permanecer é a vontade de Deus para a vida todo aquele que aceitou a Cristo, todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Há uma promessa que quando tudo isso se terminar, aleluia, vai ter uma recompensa para nós, para aqueles que andam no Espírito Santo. Eu disse para ela: mãe, eu tenho o Espírito Santo na minha vida e eu tenho esta promessa viva na minha alma. Quando temos o Espírito Santo e andamos no Espírito Santo, nós temos certeza que o dia de amanhã vai ser melhor que o dia de hoje, porque o Espírito vai nos ensinar que o mundo não tem nada para nós, queridos. Nós já fomos tirados de lá, arrancados do mundo, para um lugar muito melhor, que é a presença de Deus e andar no Espírito Santo. Infelizmente, muitas pessoas não querem saber de Deus, elas são seduzidas e afastadas para longe de Deus por meio de vários instrumentos. Pelas falsas religiões, pelo humanismo, pelo materialismo. Como resultado, as pessoas esquecem de Deus e procuram agradar o diabo e a própria natureza carnal corrompida pelo pecado. Não por acaso o apóstolo Paulo demonstrou a respeito desta luta entre carne e o Espírito, Gálatas 5:16 e 17. Esta lição é muito realista, irmãos, nos dias de hoje. Aleluia, muitos não querem mais a Deus, muitos são enganados, aleluia, por meio de falsas religiões que não levam aos pés de Cristo. Nós conhecemos quantas religiões aí que aparentemente tem um Deus, mas não é o Deus vivo, não é o Deus da Bíblia, não tem o Espírito Santo, aleluia, porque eles não têm mais direção de Deus para as suas vidas, e quem os dirige é o inimigo da nossa alma. Eu aprendi nesta caminhada de fé, muitas vezes dizem, tem dois lados e no mundo, no meio tem um muro, e se tem um muro, ele é do inimigo da nossa alma. Ou nós andamos com Deus, ou nós andamos com o inimigo da nossa alma, e a lição nos diz que nós precisamos andar no Espírito Santo, queridos, para combater as obras da carne em nossas vidas. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Se nós nos sujeitarmos pela palavra, pelo Espírito Santo, nós não vamos andar segundo a vontade do inimigo da nossa alma. Nós vamos vencer em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, os desejos carnais da nossa carne humana, da nossa mente humana. Mas nós precisamos ter a mente de Cristo nesses últimos dias. As obras da carne, subtópico 2. Em termos bíblicos, o grego sarx, a carne, é a natureza decaída do homem, cuja inclinação é a prática do que não agrada a Deus. Assim, as obras da carne, segundo a epístola aos Gálatas, são práticas, atitudes, pensamentos contrários à santidade exigida por Deus para os que são fiéis à palavra. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Carne é a natureza caída, queridos. Aleluia, do homem que nós recebemos por herança de Adão. Glória a Deus, e ela nos leva muitas vezes a praticar aquilo que desagrada a Deus. Quando nós deixamos de andar no Espírito, nós andamos na carne, e nós cometemos práticas e atitudes e até pensamentos que são contrários à vontade de Deus. Glória a Deus, quantas vezes a gente pensa, maquina, quando estamos magoados, como estamos irados, como estamos entristecidos com alguém. Mas graças a Deus que nesta manhã o Espírito Santo está nos ensinando, aleluia, o caminho certo para a salvação, o caminho certo para andarmos corretamente diante da palavra de Deus. Deus exige de nós santidade, Deus exige de nós santificação, atitudes que agradem o seu coração, atitudes que alegrem o seu coração, aleluia, para que nós possamos ter uma comunhão, uma amizade estreita com Deus. Glória a Deus. Fiéis à palavra, aqui contrários à santidade exigida
por Deus para os que são fiéis à palavra. Identificada pelo menos 15 tipos, sem fechar a lista. Aqui o apóstolo nomeia 15 tipos, né, de obras da carne, mas não fecha a lista, são muito mais, né? E acrescente coisas semelhantes a estas. Estas obras podem ser classificadas em várias categorias: práticas sexuais ilícitas, do qual já falamos, práticas religiosas, mau relacionamento humano, vícios e maus hábitos e etc. O apóstolo Paulo encerra esta parte da carta dizendo: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Glória a Deus. Os que cometem, queridos, as obras da carne, por isso nós precisamos andar em Espírito, por isso nós precisamos nos sujeitar ao Espírito Santo, para que nós venhamos vencer estas dificuldades, vencer essas tentações, aleluia, nas nossas vidas. A Bíblia vai dizer, aleluia: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ao vosso tempo Ele vos exaltará. E como Deus vai nos exaltar, irmãos, não é publicamente muitas vezes, mas é nós vencermos a nossa própria carne, que é uma grande vitória neste dia. Aleluia, você é abençoado, você nesta manhã é bem-aventurado. Por quê? Porque você venceu a vontade da carne de estar em casa, dormindo até mais tarde, talvez tomando o teu chimarrão, ou preparando o teu almoço, irmão, mas você optou nesta manhã, você venceu nesta manhã, pelo Espírito Santo, de estar na casa do Senhor, aprendendo um pouco mais da vontade de Deus. Um dia eu disse aos jovens: não fique com esta cara emburrada na IBD, tenha como um privilégio nesta manhã. Você teve o privilégio de ouvir a voz do Espírito Santo e aceitar o convite dele de ouvir a sua palavra e aprender um pouco mais da sua palavra na escola bíblica. Oxalá que esta igreja nesta manhã, pastor, estivesse cheia para ouvir o quanto é necessário termos o Espírito Santo em nossa vida para nós vencermos a concupiscência da carne. Oxalá que esta igreja estivesse cheia para que pudesse entender o quão bom é estar sentindo esta presença nesta manhã, esta paz, esta tranquilidade. Isso só o Espírito Santo pode promover em nossas vidas. Mas você é bem-aventurado nesta manhã. Você aceitou o convite dele. Talvez você esteja aqui até pensando: mas eu já conheço esta lição, o irmão Carlos não é um bom professor. Não importa, pastor. O que importa é que a presença dele está aqui nesta manhã. E nós vamos aprender nesta manhã mais um pouco, irmão, a sermos subordinados e a andarmos no Espírito Santo e a vencermos a concupiscência da carne. Nós vamos sair daqui diferentes do modo como entramos nesta manhã. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Em termos espirituais, o confronto entre a carne e o espírito trata-se da maior luta da vida do crente. Começa no momento em que o crente aceita Jesus, desce as águas batimais, mas vai até a morte. Nós não vamos deixar de lutar, queridos, nós não vamos deixar de ter dificuldades. Mas enquanto nós dissermos: Espírito Santo, habita em minha vida, guia-me, Espírito Santo, pela tua vontade e pela palavra de Deus, nós vamos caminhar vitoriosos diante desta sociedade perdida, diante deste mundo pecaminoso, e eu e você vamos brilhar como luz do mundo e vamos ser sal da terra. A minha e a tua vinda nesta manhã não é em vão, queridos. Esta lição desta manhã, amanhã ou depois ela vai dar um fruto, e um fruto permanente, e um fruto excelente para a glória do nome de Jesus na vida de cada um de nós. Tópico 3, o avivamento espiritual. O fruto do Espírito. E nós vemos aqui, queridos, que a palavra fruto do Espírito, ela traz algo mais. É o fruto e ela traz o plural. É singular
e ela traz o plural. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, temperança e mansidão. Todas essas bênçãos, toda esta bênção que está dentro do fruto do Espírito Santo, aquele que anda no Espírito Santo tem amor, tem paz no dia da tribulação, tem longanimidade, ele é longânimo com seu semelhante, ele é bondoso, ele tem fé. Esta palavra fé também tem significado, ele tem fidelidade com Deus. Ele é manso. Manso não é aquela pessoa que sempre a mesma coisa, pastor, que não reage, que não. Manso é aquele que no momento pega para capar, ele fica tranquilo, porque ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas, porque o Espírito Santo habita na vida dele, e ele é temperado. Glória a Deus, ele não é para mais e nem para menos, ele é no momento certo na presença de Deus. Glória a Deus, o fruto do Espírito Santo, aleluia, são características essenciais para a vida e o caráter cristão. O que eu aprendi na minha caminhada, que o fruto do Espírito Santo na minha vida, irmãos, é a imagem perfeita de Cristo na vida do crente. É o caráter do crente, é aquilo que o crente professa, tanto no público, quando está sozinho. Glória a Deus, ele é a mesma coisa diante da presença do Senhor. O uso dos dons espirituais sem a prática do fruto do Espírito Santo pode ser apenas demonstração de egoísmo e exibicionismo. Eu fiz uma anotação aqui, queridos. A prática do uso dos dons espirituais sem a prática do fruto do Espírito pode ser apenas uma demonstração de egoísmo e exibicionismo. Nem todos os cristãos são portadores da graça dos dons, mas todos devem experimentar e testemunhar o fruto do Espírito em sua vida. Um cristão não pode dar bom testemunho sem a unidade do fruto do Espírito, não pode ter amor sem ter fé, não pode ter gozo e não ter benignidade. Queridos, dons do Espírito Santo, aleluia, todos nós temos, e muitos procuram os dons e desprezam o fruto. Dom é bom, mas o fruto é necessário para a salvação. Sem fruto nós não somos salvos, sem frutos nós não temos o Espírito Santo, sem os frutos nós não somos conduzidos na igreja, sem os frutos nós não somos exemplos para nada. E a Bíblia vai nos dizer assim, chegou alguém e disse para Jesus: Senhor, operamos dons e maravilhas no teu nome. E Jesus vai dizer: afastai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Tem dom, mas vive em pecado. Tem dom, mas pratica iniquidade. Tem dom, mas não tem o caráter de Cristo. Somos bons pregadores, somos bons cantores, temos dons de cura, temos dons de profecia, mas às vezes não temos o fruto do Espírito, que é o mais necessário. Isto é sério. Nós vivemos numa sociedade nos últimos dias que preserva o eu, o ego humano, e acabam esquecendo do caráter de Cristo, que é o fruto do Espírito Santo. Às vezes nós somos pregadores, desculpa que eu sou pregador, eu sou um evangelista da casa do Senhor, e às vezes não temos compaixão, às vezes não temos paciência com alguém, às vezes nós queremos tudo agora, não somos longânimo, não esperamos o momento. Dons é muito bom, mas o fruto do Espírito Santo é necessário na vida do crente. Sem o fruto, como vamos ser a imagem de Cristo?
sem o fruto do Espírito Santo, como você vai ler a Bíblia na minha vida, sem eu ter que falar de Jesus para você? Isto é sério, isto mexe comigo nesta manhã. Nós precisamos, queridos, ter o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Um cristão não pode dar bom testemunho sem a unidade do Espírito. Olha só o que a lição nos diz nesta manhã. Nós só vamos ter um bom testemunho. E não estou falando aqui dentro da igreja, aqui dentro todos somos crentes. Lá na nossa família, lá na faculdade, lá na escola, lá no nosso trabalho. Precisamos, queridos, ter o fruto do Espírito Santo. Não pode ter amor sem ter fé. Não pode ter gozo e não ter benignidade, bondade ou temperança. Um aspecto do fruto não pode ser dissociado do outro. Podemos usar o exemplo de uma fruta, que é uma laranja. É uma fruta só, pastor. Mas se você abrir ela pode ter 9 ou mais gomos. Assim tem que ser nós, quando alguém chegar perto de nós. E quando nós nos revelarmos para ela, nós temos que mostrar para elas estes gomos. O fruto do Espírito Santo. Que nós possamos sair nesta manhã conscientes, quando nós saímos naquela porta, as pessoas possam ver em nós o caráter de Cristo. As pessoas possam ver em nós o fruto do Espírito Santo. As pessoas possam ver em nós que nós somos subordinados ao Espírito Santo, que nós somos avivados pelo Espírito Santo. E eu quero te resumir aqui, esta passagem que eu disse tem dom, mas tem dom, mas não tem fruto. Tem dom, mas vive em pecado. Tem dom, pratica iniquidade. A conclusão desta parte que eu tive aqui, pastor, é que nós não somos o que dizemos. Nós somos aquilo que fazemos. Eu posso dizer, eu tenho dom daquilo, eu tenho dom daquilo. Mas nós só vamos fazer algo quando nós tivermos o fruto do Espírito Santo. Nós somos aquilo que nós fazemos, nós somos aquilo que as nossas atitudes dizem que nós somos. As nossas atitudes vão dizer quem eu sou diante de Deus, diante da igreja e diante da sociedade. E eu preciso nesta manhã ter o fruto do Espírito Santo em minha vida. Os 9 aspectos do fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Na Bíblia, amor ou caridade é mais que filantropia, pois significa o amor como sinônimo do amor ágape, o amor de Deus no coração do homem. A palavra amor em tradições antigas, ela trazia o sentido de caridade. Os mais velhos aqui sabem que essa tradução trazia caridade. Caridade, no sentido literal de hoje, é filantropia. E este amor que a lição está nos falando é o amor de Deus. O amor no qual Deus amou o mundo, amou o ser humano ao ponto de entregar o seu único filho à morte de cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna pelo Espírito Santo. E se eu disser para minha esposa, amor, eu casei contigo por caridade, o tempo vai fechar, vai ficar difícil. O que o amor aqui fala é algo muito maior, que excede o entendimento do ser humano. Porque se nós olharmos para a concupiscência em que vivíamos antes, queridos, nós vamos entender um pouquinho do grande amor que Deus teve pela minha e pela tua vida. Se eu vislumbrar por cima do meu ombro, da onde Jesus me tirou, do meio da imundícia, eu tenho o dever de andar no Espírito Santo para agradar o meu Senhor.
Eu tenho o dever de ter uma comunhão diária com Ele para tentar na minha mente pequena, agradar um pouquinho a Deus por tudo que Ele fez por mim. O amor de Deus, queridos, Ele não olha a condição do ser humano. Ele não olhou para a minha condição, não olhou para a tua condição. É um amor que vai além da compreensão humana, porque Ele amou o assassino, a prostituta, amou todo aquele que fazia tudo aquilo que desagradava a Ele. E nos trouxe a sua maravilhosa luz, e nos deu um lugar na sua casa, lavou a nossa vida no seu sangue, nos deu vestes embranquecidas, aleluia, no seu sangue, nos deu um lugar no meio do seu povo para adorar e glorificar o seu nome, e ainda nos deu a oportunidade de falar deste amor. Que nós sejamos gratos nesta manhã, queridos, por este amor, o amor de Deus no coração do ser humano. Glória a Deus. É mais que filantropia, significa o verdadeiro amor como sinônimo do amor ágape, o amor de Deus no coração do homem. Gozo é a alegria produzida pelo Espírito Santo. É esta alegria que estamos sentindo nesta manhã, porque o Espírito Santo está em nossa vida, neste lugar. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Paz, é a paz de Deus que excede a todo entendimento. Como que excede a todo entendimento? Quando eu era novo na minha fé, que eu cheguei e comecei a passar algumas lutas, irmão Luiz Osório, eu contei para um irmão, digo, irmão, eu não vou conseguir, eu não estou aguentando, porque o vício é muito difícil. E ele disse, Carlinhos, senta aqui. E ele me disse assim, um dia um homem perguntou para Deus o que é paz. E Deus disse para ele, vem e vê. Transportou o homem a uma cachoeira num dia de verão, com aquele arco-íris refleto na água. E o homem se alegrou e disse, isso é paz, Senhor. E ele disse, isso não é paz, vem e vê. Transportou o homem ao meio de uma campina num dia de primavera florida, com os pássaros cantando. E o homem se alegrou no seu coração. Então isto é paz, Senhor? Não, isto não é paz. E o homem e Deus transportou, dizendo ele, vem e vê. Transportou ele para o meio de uma tempestade, numa árvore no qual a tempestade estava quebrando todos os seus galhos, e já afrouxando a sua raiz para arrancá-la do chão. E o homem disse, Deus, isto não pode ser paz. E Deus disse para ele, fixa teus olhos nesta árvore. Mas Senhor, ela está se quebrando, ela vai ser arrancada, fixa o teu olho na árvore. E o homem fixou o olho na árvore, o que tinha? Um passarinho no seu ninho, cobrindo os seus filhotinhos. Tranquilo. E Deus disse, isto é paz. No meio da tormenta eu encontro um caminho seguro para ti. Esta é a paz que excede a todo o entendimento. Que no meio da tua dificuldade, no meio da tua tormenta, Deus vai abrir um caminho seguro para você passar. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. É a paciência para suportar as diversidades e os defeitos dos outros. Benignidade é a qualidade de quem é benigno, bondoso, complacente, perdoador. Palavra difícil essa, né? Perdoador. Fruto do Espírito Santo. Quem já não passou por alguma dificuldade que alguém te atirou uma pedra? E como é fácil nós sentirmos dor, né? Quando nos atiram uma pedra, irmão Alberi. Quando nos machucam. Como é fácil a gente sentir dor. Mas a gente sente essa dor quando a gente atira pedra em alguém? Quando a gente machuca alguém? Será que nós sentimos esta mesma dor? Como é boa esta aula nesta manhã, Deus está falando comigo. Se eu amar o meu irmão como a mim mesmo, eu vou perdoar ele, como eu quero que um dia ele me perdoe. Uma vez um jovem me fez a questão a respeito de uma situação na igreja, e ele brabo,
porque um irmão tinha cometido um pecado, um erro, e ele brabo, como é que pode receber de volta? Eu digo: filho, ouça o que eu vou te dizer. Eu me coloquei no lugar dele. Primeiramente, eu tive esse mesmo pensamento que tu teve. É natural do ser humano julgar. É natural do ser humano apontar o dedo. E eu já tive nesse mesmo pensamento teu. Depois eu fui orando a Deus. Porque tem certas coisas que nós temos que orar, que Deus tire do nosso coração, para que o fruto venha a florescer em nossa vida. E eu disse para ele: eu me dei de conta que se eu fosse ele, eu também queria receber o perdão da igreja. Eu também gostaria de ser perdoado. Isso nós precisamos ter nesses últimos dias. Eu tive desentendimento com um jovem da Umadura agora, um ano passado. E no retiro o pastor Deus me deu graça. Eu fui lá e disse: filho, eu quero te pedir perdão. Eu sei que eu sou líder, mas eu preciso que tu entenda que eu não sou super-homem e não sou perfeito. E eu preciso que tu me perdoe, para que eu possa deitar a minha cabeça no meu travesseiro esta noite e dormir em paz. E ele chorou, nós choramos junto, irmão Alberi. E ele disse: irmão, eu perdoo o senhor e eu quero que o senhor também me perdoe. Digo: então estamos perdoados diante da presença de Deus. Precisamos ter esse fruto nesses últimos dias. Porque nós somos um só corpo, pastor. Nós somos membros de um corpo só. E o corpo precisa do dedão do pé para manter o equilíbrio e para correr e caminhar. O corpo precisa das mãos e dos dedos para trabalhar e para poder se alimentar. Então vamos pensar: se dói no irmão, vai doer em nós também. O amor, ele é vertical. Amarás o Senhor teu Deus. É vertical, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. E horizontal, que forma a cruz de Cristo: amarás o teu irmão como a ti mesmo. Então vamos ter, queridos, este fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Perdoador. Bondade refere-se àquele que é bom. Não é a fé natural, mas produzida pelo Espírito Santo no coração dos que creem em Deus, conforme as Escrituras. Bondoso é aquele que sempre tem algo para dar ao seu irmão. É aquele que sempre tem algo para ajudar o seu irmão, para suprir a necessidade do irmão. E isto é um diferencial da igreja, queridos. E nós temos um exemplo gritante, pastor, aqui na igreja, que é a AMA. Um exemplo do fruto do Espírito Santo, um dos itens que compõem o fruto do Espírito Santo é a bondade da igreja. A AMA dá alimentação, dá roupa para as pessoas carentes. Isto é uma característica de quem só tem o Espírito Santo. É difícil aí no mundo ver alguém que se priva do seu tempo de lazer, abandona a sua casa, que nem as irmãs fazem, para cozinhar, saem atrás de mantimento, pedindo para um, para outro, para a igreja, para ter as condições de fazer o alimento. Isso é só o Espírito Santo. E eu louvo a Deus porque eu vejo a ação do Espírito Santo na igreja, na vida dos irmãos. Bondade. No fundo da minha casa tem uma... Porque Deus sempre vai me dar condições. Sempre vou ter. E eles agora montaram um mototáxi na casa deles. E um dia eu fiquei sem o carro, precisei de moto para sair. E eu dobrei a esquina assim e gritei pro filho dela: tem moto aí? E ele disse: tem, mano. Aí ele disse: corre aqui que o pai quer falar contigo. Aí eu fui lá, entrei na sala da casa deles. Estava um monte de pai de santo.
E ele disse assim: eu chamei vocês aqui. Sabe por que eu te chamei aqui, mano? Primeiro, tu é um homem de caráter. Segundo, tu é o melhor vizinho que eu tenho. Terceiro, tu é um crente verdadeiro. Ele disse na frente de todos: eu quero mostrar o meu melhor vizinho. E ele é crente. Deus sempre vai nos honrar quando nós tivermos o fruto do Espírito Santo em nossa vida. E ele ainda disse assim: se um dia eu resolver ser crente, eu vou lá para a tua igreja. E isso está diante de Deus. Porque nós temos que ser bondosos. E para ter bondade, não podemos olhar o quem ou para quem, nós temos que olhar para quem necessita. E a Bíblia diz que nós não escondermos a mão daquele que é necessitado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Fé. Não é fé natural, mas produzida pelo Espírito Santo no coração dos que creem em Deus, conforme as Escrituras. Fé, se você vai perguntar para qualquer pessoa que não seja crente, ela sempre vai dizer que tem fé. Fé naquilo que ele crê. Quando as coisas difíceis acontecem, eles murmuram, eles espraguejam, mas nós, quando as coisas se tornam difíceis, pelos olhos da fé, Hebreus capítulo 1, glória a Deus, nós esperamos naquilo que ainda nós não vimos, mas temos a certeza que vai acontecer. Glória a Deus, é esta fé que nos move, ela só nos move, e ela só habita em nossa vida pelo Espírito Santo. Quando nós andamos sobre a subordinação do Espírito Santo, quando nós vivemos no Espírito Santo, nós temos a fé, como eu disse hoje, que o dia de amanhã vai ser melhor que o dia de hoje em Cristo Jesus, porque Deus vai estar presente em nossa vida. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Mansidão, diz a respeito que é manso, sinônimo de brandura, de gênio, afável, sossegado, dócil. Temperança quer dizer de autocontrole e domínio próprio. É aspecto elevadíssimo do relacionamento com os outros, com situações e fatos diversos na vida. Glória a Deus. Ser manso na hora da tribulação, ser manso na hora da ira, na hora de ficar brabo, você vai agir e o Espírito Santo vai te dizer: não, te acalma, fica tranquilo, estou no controle. Quantas vezes já aconteceu isso comigo? Quando eu era lá, a velha criatura, eu era muito brabo. Eu era terrível, irmãos, eu perdia o controle por causa da raiva. E eu louvo a Deus que hoje, um dia conversei com um pastor, eu digo: eu não lhe procurei, pastor. Lembra? Eu disse assim: eu não lhe procurei porque eu estou magoado, eu estou brabo e eu posso falar coisas que eu não devo e magoar alguém. Me deu um tempo, passou alguns dias e eu digo: pastor, eu vou ir aí no escritório falar com o Senhor. Eu aprendi, aleluia, ser manso com o Espírito Santo. O Espírito Santo ensinou-me a andar segundo a vontade de Deus, a fazer o que Deus quer que eu faça. Glória a Deus. E o domínio próprio é você ter o seu controle, né? Com situações de várias diversidades na vida. De você não tomar uma decisão precipitada, de você não falar uma palavra precipitada, de você não ter uma atitude precipitada. Isso é o domínio próprio. Você vai se controlar e vai ficar tranquilo, independente da situação que está à sua volta. Independente de tudo que está acontecendo, você vai ter um domínio dirigido pelo Espírito Santo na tua vida. Você não vai agir precipitadamente, você não vai falar uma palavra precipitadamente, você não vai tomar uma atitude sem a direção do Espírito Santo. Contra o fruto do Espírito não há lei. A conclusão de Paulo sobre o fruto do Espírito é impressionante. Ele afirma que de modo incisivo e categórico: contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências.
E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Que Deus nos ajude, irmãos, a cultivar o fruto do Espírito em nossas vidas. Dons espirituais só têm valor se forem acompanhados pelo fruto do Espírito, tendo uma vida verdadeiramente avivada. Conclusão: cheio do Espírito Santo. Os dons só vão ter proveito, queridos, para a tua vida espiritual, acompanhada do fruto do Espírito Santo. Na nossa caminhada nós temos os dons. Deus dá dons aos seus servos, Deus dá dom à igreja, mas Deus deixou o Espírito Santo com o fruto. E sem os frutos não adianta, que nem eu li antes. Senhor, eu profetizei no teu nome. Senhor, eu fiz maravilhas no teu nome. Afastai-vos de mim, por quê? Porque não vos conheço, vós que praticastes a concupiscência da carne. A vontade da carne, a vontade do inimigo da nossa alma. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. O uso dos dons espirituais e o fruto do Espírito são práticas inseparáveis. Os dons têm que ser usados juntamente com o fruto que é o caráter de Cristo. Quantas vezes nós escutamos: o fulano lá profetizou, mas aí alguém vem dizer: mas o fulano é assim, o fulano é assado, como é que vai profetizar? Por isso precisa ter o fruto do Espírito junto. Mas o fulano profetizou, fale. Então, que eles precisamos ter. Você pode edificar a igreja e se edificar a si mesmo, como disse o pastor nesta manhã. Vamos ter os dois. Vamos ter os dons e vamos ter o fruto do Espírito Santo em nossa vida. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E a conclusão nesta manhã, queridos, crentes avivados são beneficiados com grandes bênçãos da parte de Deus. Pois eles andam em espírito e não andam conforme a concupiscência, o desejo desenfreado da carne. Além dos dons espirituais, eles têm o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Por isso Deus concede bênçãos em abundância sobre os crentes que andam e vivem no Espírito Santo. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Que Deus os abençoe nesta manhã, amados. Aleluia, que esta aula nesta manhã possa ficar gravada em nossos corações. E a Bíblia vai dizer, em Romanos 8,14, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Glória a Deus, Deus os abençoe nesta manhã, e me desculpe se eu não pude alcançar as expectativas dos irmãos, mas o que Deus me deu no meu coração, eu expus para os irmãos nesta manhã. Deus os abençoe.